Que até filmes incríveis dão errado. Com certeza você gosta muito de um filme ou série que não deu certo, que acabou sendo cancelado ou virou um mega fracasso de bilheteria. Mas sendo sincero, é fácil de dizer por que um filme ruim vai mal nos cinemas, estudar tudo que o filme faz de errado e dizer por que tal coisa funciona e por que tal coisa não funciona. E aí, meu amigo, eu sou o Gabi Show e hoje você está no Seriadamente, porque no caso de Esquadrão Suicida, de um jeito muito estranho, é justamente o contrário. O filme do James Gunn tá prestes a ser um filme incrível que vai dar muito errado. Mas antes de você me aloprar pelo título desse vídeo, eu preciso deixar claro que pra mim, esse filme é simplesmente uma obra de arte. A história se desenrola de um jeito maravilhoso, os personagens criam conexões verdadeiras entre si e o conceito por trás do filme é muito bem abordado. De um modo resumido, a Amanda Waller manda o nosso Esquadrão Suicida da vez pra ilha de Corto Maltese, para descobrir o que se passa por trás de um suposto experimento. Ele mostra a perspectiva de alguns personagens, mas os mais importantes definitivamente são o Sanguinário, um assassino de aluguel tão cicatrizado pelo seu passado que sente não ser digno de ser amado, que vira o pai mais negligente do mundo para que não seja uma má influência para sua filha. E a Caça-Ratos 2, uma mulher que foi moradora de rua e órfã quando criança, que criou um laço tão grande com seu pai que até hoje mantém o legado dele. Ao contrário do Sanguinário, ela resolve os seus problemas com gentileza e amor pelos outros. Até quando o rei do oceano tenta comer ela viva, a solução da situação para ela é tentar virar uma amiga do Tutu. Amigos. À medida que o filme passa, os nossos dois personagens criam um laço quase que paternal, onde o Sanguinário aprende que ele é merecedor de ser amado apesar de tudo que ele fez, e a Caça-Ratos 2 se sente reconectado com uma figura paterna. Só pra gente ver ao longo do filme que o único interesse do governo americano nesse experimento era encobrir a sua participação nele, olha só. Então os nossos vilões heróis se dividem, enquanto alguns acreditam que o mundo merece saber a verdade, outros têm tratados com o governo pra encobrir a mentira. E é aí que o nosso conceito do filme aparece, quando o nosso personagem mais imoral, sabendo que vai morrer, decide fazer o que é certo e lutar contra o experimento, batendo de frente com as ordens do governo. Bom, você sabe o que acontece quando alguém do Esquadrão Suicida decide desrespeitar o governo americano. E aí, conceito, até os mais terríveis vilões são capazes de amar. Tudo isso com uma mistura muito interessante de um tom sério com uma comédia que tem um encaixe maravilhoso no ponto mais alto desse filme. A identidade que o Esquadrão Suicida tanto precisava e que o primeiro tentou tão desesperadamente emplacar, mas não conseguiu. Mas o bom estilo é isso aí, não dá pra descrever, você tem que sentir. Ó, tenta dar uma olhada, isso é estilo, conexão entre o tom e o sentimento daquilo. Isso não é estilo. É aquela fluidez que faz os personagens encaixarem tão bem com o tom do filme. Então você me diz, mas Gabi Show, me fala uma coisa, como que um filme com uma história boa, boas avaliações da crítica, personagens interessantes e um estilo cativante pode dar errado? Infelizmente existe uma combinação de três coisas por trás de Esquadrão Suicida que cavaram a cova desse filme, podendo fazer a Warner perder mais de 50 milhões de dólares tendo feito ele. A primeira e a mais preocupante é a seguinte: Esquadrão Suicida pede demais do seu público. E o que eu quero dizer com isso? Pensa no seguinte, se você tá assistindo esse vídeo aqui, as chances são que você não faz parte do povão do cinema. Sabe aquele público comum que é o que realmente traz o dinheiro para esses filmes? Agora se imagina no lugar desse povão. Por mais que esse filme seja praticamente a parte do primeiro Esquadrão Suicida, a ponto dele nem mesmo mencionar o filme de 2016, ele confunde demais a própria audiência, de um jeito que, se você não tá realmente por dentro da galera mais engajada com o filme, é até difícil de saber se é uma sequência direta, um filme à parte ou um recomeço. Eu mesmo só fui saber depois que eu terminei de ver o filme. Mas muito pior do que isso, imagina essa situação. O ano é 2016 e você assiste aquele trailer incrível do primeiro Esquadrão Suicida. Então, logicamente, você vê aquele trailer e aquele elenco junto e pensa, eu preciso ver isso agora. E aí que, boom, você vai no cinema todo empolgadão e faz aquele esforço pra gostar daquele filme, mas não dá. É muito ruim. E olha que aquele trailer botou muita gente no cinema, mesmo com as avaliações do filme sendo bem ruins. Então é lógico que você tá extremamente decepcionado. Então, como um mano desses do povão do cinema, qual que você acha que é a primeira reação de alguém ao ouvir que vai sair um novo filme do Esquadrão Suicida? O cara já tá tão desapontado com o que ele tirou daquela experiência que ele nem quer saber como a história continua. Ou no caso desse filme, praticamente recomeça. Então não importa o quão bom o seu filme é, porque se ele for a sequência de algum filme que prometeu demais e fez de menos, é difícil de ganhar essa confiança desse público de volta. Mas pelo bem da argumentação, vamos supor o seguinte. Vamos supor que você tenha passado por essa barreira e ainda assim você decidiu assistir esse filme. Pro cara que tá por dentro do filme, é muito estranho ver os personagens dele sendo os mesmos do primeiro, num roteiro que reza para que aquela audiência não se lembre da história. Eles literalmente nem fazem piada com aquele primeiro filme, como o Deadpool, por exemplo, faz com Lanterna Verde. Pior que isso, eles nem puseram 2 no título de tanto medo do público pensar que
que fosse uma sequência direta daquele fracasso. Mas o meu ponto com tudo isso é que a experiência do filme, mesmo sendo boa, só confunde esse cara, que não tá tão por dentro do que o filme realmente é. E se ele nem sabe se o que ele tá assistindo tá valendo, ou é só um filme à parte, por que assistir em primeiro lugar? Mas é aí que entra o nosso segundo ponto, certo? É inegável que uma baita parcela do público que se amarra nos filmes de super-herói são adolescentes e crianças. E é justamente por ser um público mais jovem que essa é a parcela de pessoas que estão mais dispostas a perdoar os erros do primeiro filme e dar uma chance para esse segundo Esquadrão Suicida. Mas por mais que eu ame a decisão desse filme de ser para maiores de 16 anos, porque o tom do filme encaixa muito bem com a comédia desse jeito, toda essa galera menor de idade não pode ver esse filme nem se quiser. E olha só, eu não tô dizendo que não tem como filmes adultos de herói darem certo. Deadpool, Logan e o Coringa estão aí para me provar o contrário. Mas esses 3 filmes que eu acabei de citar não chegam nem a 100 milhões de dólares para orçamento, enquanto Esquadrão Suicida custou 185 milhões para ser produzido, trazendo nesse primeiro fim de semana só 26 milhões e meio. Foi menos do que o Aves de Rapina, que custou menos da metade do preço para ser feito. Ou seja, soma todos esses problemas que esse filme já iria enfrentar para botar uma galera no cinema com o maior período de queda no lucro dos filmes, por motivos óbvios, né? Não posso falar para não tomar desmonetização, mas você sabe do que eu tô falando. Mas vamos supor o seguinte, vamos supor que eu esteja sendo louco e injusto porque o Aves de Rapina saiu antes desse período que a gente tá, então esses números não são tão ruins assim. Fora que também seria injusto porque o Esquadrão Suicida saiu no HBO, então muita gente viu de casa, você me diz. Ainda assim eu diria que você tá errado, porque além desse filme ter se saído abaixo do Space Jam, que fez 31 milhões no primeiro fim de semana, se a gente comparar com o Viúva Negra, do mesmo gênero de filmes, que teve a coragem de lançar um longa sobre um personagem morto e que teve o lançamento simultâneo no Disney Plus, o filme fez no primeiro fim de semana 80 milhões. 3 vezes mais do que o Esquadrão Suicida. E verdade seja dita, Viúva Negra não é ruim. E você pode ter entendido errado, então clique no card agora mesmo. Mas é sério, brincadeiras à parte, o filme da Marvel nem se compara com o Esquadrão Suicida. Mesmo que os dois tenham conceitos e tons extremamente diferentes, Esquadrão Suicida pra mim é muito superior a Viúva Negra. E ainda assim o resultado tá aí. O filme da Marvel com 3 vezes mais lucro que o filme da DC. E como se isso não bastasse, infelizmente a gente tem o prego final no caixão desse filme que foi tão gostoso de assistir. Não importa o quão ruim um filme é, não se leva 5 anos pra fazer uma sequência dele. Porque é o seguinte, meu amigo, do mesmo jeito que existem aquelas pessoas que são impossíveis de agradar, tem aquelas pessoas que ficam satisfeitos com qualquer coisa. Não significa que eles ficam malucos pelo filme, mas que se saísse uma parte 2, o primeiro pensamento que viria na cabeça dessas pessoas seriam, por que não? Vamos lá, vamos ver. E é aí que aquela audiência que ainda estava empolgada e disposta pra dar uma segunda chance pra franquia, tava feliz em ver aquele grupo tentar de novo, já esfriou. De tanto tempo que foi perdido, esse sentimento foi embora. E fazendo isso, essencialmente, o Esquadrão Suicida perde 3 públicos muito fortes. Com o primeiro erro, o povo é um clássico do cinema. O cara que nem sabe o que quer ver e vai no que parece mais fácil de assistir. As crianças e os adolescentes que não podem nem chegar perto desse filme por causa da classificação indicativa. E o público que achou que o primeiro não foi tão ruim assim e acabou por entregar algumas coisas legaisinhas. Seguindo a estimativa do Aves de Rapina, é provável que esse filme chegue só a 200 milhões de dólares em arrecadação, que além de mal pagar o preço do filme, deixa um rombo na campanha de marketing de mais de 100 milhões de dólares, podendo passar os 50 milhões em prejuízo. Mas se tem uma parada que é boa e você não pode deixar dar errado, é esse vídeo aqui. Então escreve aqui pra me ajudar a começar no YouTube, deixa o seu like e aqui tem um vídeo falando sobre o que você pode aprender com